Família, estamos juntos mais uma vez, mais um encontro, mais um dia. E como é bom saber que estamos vivendo o pleno propósito de Deus. Às vezes nós somos envolvidos pelas métricas da sociedade. E acaba que a gente fica preocupado se aquilo que nós estamos gerando, o conteúdo que nós estamos propiciando, ele verdadeiramente está sendo de relevância para as pessoas. Mas qual é o verdadeiro alcance do que nós estamos ministrando aqui? Qual o verdadeiro alcance daquilo que nós estamos compartilhando com cada um que passa por aqui ou tem acesso a esse conteúdo? Nós não fazemos a mínima ideia. Existe um conceito sobre a verdadeira igreja de Cristo, a igreja invisível. Existe uma igreja que nós não conseguimos enxergar. Existe uma igreja que não é visível aos nossos olhos, somente aos olhos do Senhor. É aquelas pessoas que a gente costuma brincar que no dia que chegarmos aos céus, nós iremos nos assustar. Ela aqui? Mas como? Era improvável a sua chegada aqui. Essa é a igreja invisível. É a igreja que nós não vemos. E da mesma forma que há uma igreja invisível que não vemos, existe um alcance daquilo que nós estamos fazendo, nos dedicando, que nós não temos a mínima ideia de aonde está chegando. É claro que hoje as redes sociais nos dão várias métricas para tentarmos encontrar aonde chega, ao que chega, mas eu não estou falando de números, eu estou falando de corações. Jesus tinha uma multidão que seguia, mas haviam poucos corações totalmente interligados, conectados ao que ele estava disposto a realizar na terra. Poucos dispostos a, com a sua morte e a sua ressurreição, darem continuidade àquilo que ele começou. E eu estou falando dessa igreja visível, eu estou falando de você, que talvez está aí assistindo agora, talvez parte desse conteúdo, que não segue o canal, que não curte, que não comenta, mas que ainda assim está sendo edificado, impactado e está permitindo que nesse exato momento o Espírito Santo entre e faça morada no seu coração. Vamos ao Salmo de número 79, nesse dia 79, que diz assim: Nossos vizinhos zombam de nós, somos objetos de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome. Salmo 79, do 4 e o 9. Vamos então, o que Spurgeon vai compartilhar conosco sobre esse salmo. Quem escapou do inimigo comum zomba de nós, joga na nossa cara as nossas tragédias e nos pergunta: onde está o seu Deus? Devemos demonstrar compaixão pelos aflitos, mas em muitos casos isso não se aplica, porque uma lógica estrita defende que quem sabe mais do que calamidades comuns deve ter sido um extraordinário pecador. Especialmente os vizinhos costumam ser o oposto do vizinho. Quanto mais perto moram, menos são compassivos. É extremamente lamentável as coisas serem assim. Escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Encontrar alegria nas misérias dos outros e exaltar pelos males alheios é digno apenas do diabo e daquele que o tem como pai. Assim, o caso muito deplorável é apresentado ao Senhor. Asaf foi um excelente advogado, porque fortaleceu uma descrição reveladora das calamidades que estavam diante dos seus próprios olhos e das quais ele se condoía. Mas nós temos nas alturas um intercessor mais poderoso que nunca deixa de apresentar a nossa causa diante do trono eterno. Uau! Eu fazia uma live hoje numa rede social e nós compartilhávamos exatamente sobre esse lugar seguro, né? Um lugar onde nós temos a liberdade de compartilhar os nossos corações, compartilhar as nossas almas, de sermos verdadeiramente quem somos.
Eu costumo sempre dizer para minha esposa que quando nós cometemos algum tipo de erro, de algum tipo de falha, e nós viemos compartilhar com alguém, é um sinal de que nós já reconhecemos que erramos e que estamos nos condenando pelo erro que cometemos. E a única coisa que nós não precisamos nesse momento é de mais alguém nos condenando, apontando o dedo para nós. O mais difícil em compartilhar o nosso coração, compartilhar o nosso pecado, de abrir a nossa alma uns para os outros, é entender esse time de que, cara, eu avisei, mas eu não posso dizer que eu avisei porque ele já sabe disso. Ele já está machucado demais, conhecendo o seu erro, a sua falha. Eu acho interessante que Jesus, quando ele encontra uma mulher samaritana nas margens de um poço, ele não a julga pelo número de casamentos que ela tinha tido. Ele não a julga pela sua religiosidade, porque definir qual era o verdadeiro local de adoração. Ele não a julgou pelo seu preconceito, porque samaritanos não falam com judeus e judeus não falam com samaritanos. Não. Jesus apenas acessou o seu coração, acessou a sua alma. Quando ele encontra uma mulher adúltera a ponto de ser apedrejada, ele não a julga e pega também uma pedra para cumprir-se a lei. Não. Ele apenas a ama. E o mais incrível nessa passagem de Jesus com essa mulher adúltera é que ele diz: vá e não peques mais. Uau! Porque Jesus entendia que ela já havia reconhecido seu pecado. Ela precisou chegar no ponto crucial da sua vida para entender que ela precisava mudar o curso da sua vida. E que talvez, se ela tivesse mais uma chance, ela poderia fazer diferente. E Jesus dá a ela mais uma chance. E talvez a gente fique pensando, mas uma chance apenas? Quando Pedro pergunta a Jesus quanto devemos perdoar, Jesus não diz uma vez, mas ele fala da perfeição do perdão. Ele vai dizer, resumindo, que assim como o Pai nos perdoou de algo imperdoável, nós devemos sempre perdoar. É difícil? Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou trazendo para você qual é o princípio disso. Como é que nós devemos nos relacionar com esse conceito. E entenda, né, já ouvimos falar sobre isso. Perdoar não quer dizer que você deva, agora esqueço tudo e vou... Não, nós não temos amnésia. Mas nós devemos liberar as pessoas dos nossos corações e seguir. Nós devemos nos perdoar e seguir. Porque na mesma medida que perdoamos, seremos perdoados por Deus. E o que o salmista está falando é sobre isso. Que nós não temos lugares seguros. A nossos próprios vizinhos, aqueles que estão mais perto de nós, que nós acreditamos que poderíamos confiar, que poderíamos compartilhar, são os primeiros a zombar de nós. E infelizmente, às vezes no próprio ambiente congregacional, na própria igreja, aqueles que deveriam nos acolher são os que nos apontam o dedo, ou que nos dão um tapinha nas costas e começam a falar de nós por toda a comunidade. Infelizmente, em nossas comunidades, existem pessoas torcendo para a nossa derrota, torcendo para o nosso ministério não ser bem sucedido. E nós precisamos romper com tudo isso. E não é brigando, metendo o dedo na cara um do outro e... Não, subindo nos púlpitos e destilando ódio, destilando o espírito desse mundo e não o espírito de Deus. Não, nós devemos ser a expressão do que nós cremos. Você crê nesse ambiente seguro? Então seja esse ambiente seguro. Seja esse ambiente seguro para os seus pais, seja esse ambiente seguro para os seus filhos, seja esse ambiente seguro para os seus cônjuges, seja esse ambiente seguro para as pessoas da sua relação, do seu trabalho. Se torne uma expressão do que você crê.
Precisamos parar de apontar o outro. Se cremos diferente, vamos viver o que nós cremos. E não se importe com o outro. Jesus não estava importando com aqueles que questionavam seu ministério, questionavam sua autoridade. Ele continuava realizando o propósito que o Pai colocou em seu coração. E que hoje, eu e você, possamos sair daqui cheios dessa verdade, entendendo que precisamos continuar a sermos cheios de um propósito maior do que nós mesmos. E ao entender esse propósito maior que nós mesmos, nós possamos alcançar pessoas com o nosso testemunho, sendo testemunhas dele até os confins da terra. Vamos orar? Pai, obrigado por nos trazer esse entendimento. Obrigado por nos propiciar esse início de transformação, de metanoia da nossa mente, para compreendermos que precisamos nos tornar uma expressão do que nós cremos e nos tornando um ambiente seguro para que pessoas possam vir até nós e abrir seus corações, compartilhar suas almas, e que nós tenhamos menos dedos apontados e mais braços estendidos para acolher. Que nós possamos ser uma expressão do teu amor, porque quando tudo estava perdido, quando a única coisa que havia para a terra e para todos que aqui habitavam era o juízo, o Senhor se fez carne e habitou no meio de nós. Que nós possamos entender esse passo, esse movimento divino de amar, mesmo quando não há merecimento de amor, porque nós somos seres de amor, nós estamos cheios de um espírito de amor, nós fomos criados por um Deus de amor. Então que nós possamos ser uma expressão viva desse amor em todas as nossas relações e lugares. É o que eu te peço, e sendo mais audacioso, Pai, eu te peço que o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo aqui nesse momento, que tem nos acompanhado, que ele possa ser inserida em ambientes onde eles serão verdadeiramente amados, respeitados e acolhidos, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz esteja com você, em o nome de Jesus.